deve consumir a proteína? Nós falamos sobre ela, sobre as funções, sobre os alimentos que são fontes de proteína. A gente falou também sobre a importância até da ação da insulina sobre esses aminoácidos, que são o produto final de digestão de uma proteína. Diante de tudo isso que a gente ouviu agora, como deve ser o consumo dessa proteína? Falamos até da quantidade que a gente deve ingerir de proteína. Como deve ser o consumo? Sozinha, de vez em quando, a gente já viu que tem que ser fracionado. Mas será que eu posso consumir proteína com outros nutrientes? Será que eu posso consumir proteína com carboidrato complexo, por exemplo? Será que eu posso consumir uma macarronada, que é o macarrão e a carne moída? É um carboidrato complexo e uma proteína de alto valor biológico? Será que eu posso comer uma lasanha, que é uma massa, carboidrato complexo, mais o queijo, que é uma proteína de alto valor biológico, presunto, ou a própria carne moída, mais os cremes de leite que ali tem, né, que são as gorduras? Será que eu posso fazer essa combinação da proteína com os demais nutrientes? Ou ela deve ser ingerida sozinha? Fraca, mas sozinha. Quando a gente ingere carboidrato, qual a orientação que a gente passa para vocês? Como é que deve ser o consumo desse carboidrato? Não misturar mais de um carboidrato na mesma refeição. Mas eu falo para vocês, ou os nutricionistas falam, que vocês devem comer esse carboidrato sozinho. Qual a primeira refeição, qual o primeiro alimento que eu devo comer na minha refeição? Salada. Por que a salada? Porque elas são fontes de fibras. Qual o papel das fibras na glicemia? Lentificar e reduzir a quantidade de carboidratos, de glicose que vai chegar até o sangue. O consumo de fibras antes do carboidrato faz com que a gente tenha uma redução de 30% a 40% na absorção dele, sob a forma de glicose. Vamos melhorar a glicemia. O consumo proteico, pelo tempo digestivo da proteína ser maior que do carboidrato complexo 2 horas, proteína 4, faz com que essas 4 horas empurrem um pouco mais a digestão desse carboidrato complexo e faz com que esse carboidrato complexo não caia de uma vez no sangue sob a forma de glicose, vai fazendo com que ele caia mais devagar, mais fracionado também. Quando eu tenho um carboidrato que cai mais lento, mais devagar, mais esticado o tempo de digestão dele, eu tenho um controle melhor da minha glicemia. Então, como é que eu devo consumir essa proteína sozinha? Junto com o carboidrato, ou até mesmo junto com a salada, que é fibra. Porque a salada vai reduzir a absorção de 30% a 40% e lentificar essa absorção. E a proteína vai lentificar, vai protelar, vai fazer com que esse carboidrato caia gradativamente. Eu tenho um controle melhor dessa glicemia. Por isso que a gente orienta consumir talvez um queijinho branco, que tem menos gordura, junto com essa salada. Uma ricota, um Minas Frescal, um cottage, uma mussarela de búfala, uma mussarela light. Põe junto com a saladinha. Põe um grão de bico. Põe uma ervilha. Põe um feijãozinho branco junto com essa salada. E comer a proteína junto com o carboidrato também vai melhorar o controle glicêmico. Porque como o tempo de digestão da proteína é maior que do carboidrato complexo, ele também, como eu falei, acaba empurrando a
a digestão desse carboidrato um pouquinho mais para frente e vai fazendo com que caia devagar. E a proteína, assim como a fibra, dão um grau de saciedade maior. A proteína ela é digerida no estômago, o carboidrato é no intestino. Se a proteína é no estômago e tem um carboidrato junto com ele, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da macarronada, macarrão e carne moída, então a digestão da proteína sendo no estômago, o carboidrato estando junto com a proteína, vai ficar mais tempo no estômago. Então eu diminuo o tempo de esvaziamento gástrico. Eu faço com que eu me sinta mais saciada ou mais saciada. Isso faz com que eu coma menos. Comendo menos, eu não como tanta glicose, tanto carboidrato, tanta caloria, eu regulo melhor a minha glicemia e o meu peso. Então, como consumir a proteína? Antes e junto com o carboidrato. É diferente das fibras que a gente fala sempre para consumir antes. A proteína é antes e junto. Para lentificar e fazer esse carboidrato sob a forma de glicose cair mais devagar, e aí eu consigo melhorar esse controle glicêmico. E para manter a minha saciedade até a próxima refeição, até o horário da minha próxima refeição, sem que eu queira beliscar, sem que eu sinta fome. Entenderam?